2001 não foi apenas o ano de uma odisseia no espaço, foi também o ano em que a Caixa Econômica Federal completou 140 anos. E você, como um homem ligado em números, já pensou, se ela completou 140 anos em 2001, ela foi fundada em... Sim, ela foi fundada em 1861. Exatamente. A Caixa Econômica Federal, o mais longevo banco do Brasil, um dos mais antigos da América Latina, foi fundada em 1861. No início desse ano de 2001, eu fui chamado em Brasília pelo governo FHC, pelo próprio, por sua equipe, e convidado para escrever a história da Caixa Federal. E evidentemente que eu disse não, porque eu não entendo nada de dinheiro, não entendo nada de banco, não entendo nada de economia. Para mim, 2 mais 2 é 5 quando eu tenho que pagar e 3 quando eu tenho que receber. E disse não. Mas havia o interesse deles em que o meu texto fabuloso, a minha incrível visão de mundo fosse aplicada à história da Caixa. E eles me convenceram e eu acabei aceitando, achando que a grana era uma maravilha e que a história era uma porcaria. Mas como eu estou à venda e aceito vale transporte e ticket de refeição, aceitei a tarefa. E ela se revelou exatamente o inverso. Porque a grana, que me parecia boa, era uma grana oficial do governo, e para recebê-la eu tive que mostrar exame de arcada dentária, o número da tumba da minha bisavó, oftalmologia e, claro, o exame de fezes. Sem o exame de fezes, eu não receberia aquele dinheiro. Então os caras fazem uma exumação na tua empresa, porque é o seguinte, se tu não é pastor evangélico, se tu não é corrupto, se tu não é canalha, tu não consegue tirar dinheiro do governo, mesmo tendo sido contratado pelo governo, que era o meu caso. Então foi uma burocracia gigantesca para botar a mão naquela grana, e quando a grana chegou a mim, 33% tinham sido tungados na fonte de imposto disso, imposto daquilo, imposto de renda, imposto prévio. Só que em compensação, caros amigos, e esse é um dos motivos que eu estou aqui, a história era maravilhosa. Eu, do alto do meu preconceito, achei, digo, qual é um banco, qual é a história que um banco tem para contar? Pois a Caixa, meus amigos, nasceu para ser o banco das classes menos favorecidas. O banco para que as pessoas desvalidas pudessem ter uma conta bancária. O banco onde os escravos depositavam, os escravizados depositavam as suas minúsculas continhas como escravizados de ganho para comprar suas cartas de alforria. A Caixa ainda tem guardado documentos e cartas de alforria. O primeiro cliente da Caixa, o Antônio Pereira Coruja, um homem maravilhoso. Qual é o banco que conhece o seu primeiro cliente? O primeiro cliente da Caixa era um professor, um educador, um gaúcho que tinha fugido do radicalismo da Revolução Farroupilha, porque ele não era nem a favor dos imperiais, nem a favor dos farrapos, dois radicais. Se mudou para o Rio de Janeiro e lançou cursos, ele lia a noite inteira, por isso que o apelido dele era Coruja. Tá aqui ele, ó. Tá aqui ele, tem essa imagem maravilhosa dele aqui, ó, o primeiro cliente da Caixa Federal. A Caixa ajudou a financiar a Semana de Arte Moderna. A Caixa, o Machado de Assis era cliente da Caixa e, além de ter escrito um texto sobre a Caixa, deixou o seu testamento, o número da caderneta de poupança dele. O Lima Barreto escreveu sobre a Caixa. O Coelho Neto tem um texto, um conto sobre a Caixa. Meu, é uma história inacreditável. E a Caixa foi fundada pelo Dom Pedro II e pelo Mauá, o Barão de Mauá, esse grande capitalista, esse grande visionário que queria um projeto industrialista para o Brasil. E foi em função da fundação da Caixa que os dois brigaram, o Imperador e o Mauá. E quem lê o livro do meu grande amigo Jorge Caldeira sabe que tragédia inominável que foi essa briga entre o Imperador e o grande empresário do Império, porque daí o Brasil continuou a sua trilha do agronegócio, agroexportador, ligado à escravidão, e não a trilha do trabalho assalariado, urbano e industrializado. Falando em trabalho urbano, a Caixa sempre foi um banco urbano, né? Ao contrário do Banco do Brasil, que mente, que é mais antigo que a Caixa, que foi fundado em 1808 pelo Dom João, só que esse banco faliu. E depois o outro Banco do Brasil, que surgiria depois, era um banco privado do Mauá. Portanto, esse atual Banco do Brasil é muito posterior à Caixa, muito posterior à Caixa. A Caixa veio muito antes. E o Banco do Brasil sempre
teve uma premência sobre a Caixa, assim, sempre obteve muito mais vantagens do governo que a própria Caixa. Por quê? O Banco do Brasil era o banco dos ricos e dos poderosos e também ligado ao agronegócio que está há anos explorando o Brasil, há anos explorando o Brasil urbano, com subsídios públicos, com dinheirão, para esses latifundiários, para esses plantadores de soja transgênica, sempre ganhando benesse do governo. Ao passo que a Caixa seria o nosso banco, o banco dos trabalhadores urbanos. E acabou virando também o banco da casa própria, Sim, porque depois incorporou o BNH. Então, cara, na verdade é uma vergonha nós não conhecermos a história da Caixa e não sabermos que a Caixa nasceu para nos servir, que a Caixa é nossa, que a Caixa é uma invejável instituição brasileira que nasceu para servir o povo brasileiro e que originalmente nasceu para servir os desvalidos, os desfavorecidos, as pessoas com menos capacidade de movimentação financeira. Eu escrevi essa história, que está aqui, ó, que livro maravilhoso, ó. Essa aqui é a versão de pobre para vocês, porque tinha uma versão bem rica, dentro de uma caixa, né, de papelão, com capa dura. Essa é uma foto do meu irmão, que fez o livro junto comigo, da Caixa. E isso foi em 140 anos. Quando a Caixa completou 150 anos, 10 anos depois, quem estava no poder era o PT. E para minha surpresa, me convidaram para escrever, para reatualizar o livro, para fazer a edição dos 150 anos da Caixa. Eu fiquei meio relutante assim, sabe como é, PT, né? Mas aceitei. Porque, preciso dizer uma coisa, porque quando eu aceitei o convite do FHC, eu disse, olha, meu chapa, eu sou um escritor independente, eu sou rebelde, eu sou indomável, eu não vou fazer um livro chapa branca, não tem essa chapa branca, eu só faço um livro com total independência editorial. E eles me deram essa independência editorial. Claro que eles leram antes de publicar, claro que discutimos alguns temas mais sensíveis, mas eu tive toda a liberdade para escrever o que eu queria. E escrevendo o que eu queria, eu contei as vezes em que a Caixa foi saqueada, porque tu, na tua ignorância constrangedora, não sabe nada da história do Brasil e, portanto, nada da história da Caixa. Então, por não exercermos nossa cidadania, a gente permite que cidadãos, que eu não vou dizer nem do que, tenham sido presidentes da Caixa. Então, por exemplo, no governo Sarney, quem mandava na Caixa era o marido da Rosiana Sarney, o Jorge Murad, mandou 5 anos. Imagina como é que foi lá a gestão dele ali. Depois com o Fernando Collor, com essa excrescência que agora está unida ao Bozo. O presidente foi um tal Lafayette Coutinho, que deveria estar num presídio de segurança máxima. Então eu escrevi isso, e isso ficou, claro que não com esse radicalismo, claro que não com toda deveria estar na prisão, mas deixando claro dos desmandos, das turbulências, né, que a Caixa viveu durante o período, e também o período militar, né, um tal Gil Macieira foi o presidente da Caixa, porque a Caixa, cara, passou pelo Império, viu a República, teve a República Velha, um dos presidentes da Caixa foi um cara chamado Altino Guimarães, o outro foi, que é o nome daquele edifício enorme de São Paulo, do Banespa, né, ele dá nome a esse banco, foi presidente da província de São Paulo. Outro presidente da Caixa foi o Carlos Luz, e outro presidente da Caixa foi o Ranieri Mazzilli, que depois seriam presidentes interinos do Brasil. Eu contei toda essa história, a história de todos esses caras, e contei os períodos que diminuiu o dinheiro por ali. Quando chegou a hora de contar a história por 150 anos, o PT era aliado do Sarney e do Collor. Então, quando o livro já estava na gráfica, eles disseram, essa parte aqui não pode entrar assim. Eu digo, negativo, meu chapa, controle da mídia, né, censura. E eles tiraram essas partes lá na gráfica, as partes que criticavam o Collor, que agora é aliado do Bozo contra eles, e do Sarney, que está sempre lá, sei lá em que posição que se encontra o Sarney atualmente, né? Mas por que eu estou falando tudo isso? Você sabe por que eu estou falando tudo isso. Estou falando tudo isso porque nesse momento o ex-presidente da Caixa, essa figura desprezível, abjeta, ignóbil, que eu não vou nem dizer o nome, foi afastado pelas acusações de assédio sexual, e ainda tem um fazedor de concurso de Miss que botou a foto da mulher que ele teria assediado e disse, se alguém vai assediar isso aqui, tire suas próprias conclusões. Vomitativo. Só que não é só a questão do assédio sexual,
é o assédio moral, é o assédio moral. Tem coisas dele gravada dizendo o seguinte, e se o presidente, essa eu não sei se está gravada, mas tem indícios que ele pergunta para as pessoas assim, e se o presidente quisesse transar com você, o presidente do Brasil? Pô, e para mim nunca perguntaram isso, para mim nunca perguntaram, por que tu não pergunta para mim se o presidente do Brasil quer transar comigo? Depois ele falou o seguinte, vai ter um encontro da Caixa em Porto Seguro e vai ser carnaval fora de época. Ninguém é de ninguém e todo mundo nu. Ai, não me convidam para isso. Eu sou o biógrafo da Caixa. Me leva pro encontro em Porto Seguro, todo mundo nu, ninguém é de ninguém. Só que pena que esse presidente não tá mais ali, porque ele gosta de falar do Long Dong e do Long John. E eu sou gaúcho, né, cara? Long é comigo mesmo. Então, um escroto, uma pessoa desprezível, abjeta, repugnante, que está sendo processado, vai ser processado, vai continuar sendo processado, e algum dia eu vou reescrever esses 2 livros aqui, e ele vai fazer parte desses livros, o nome dele vai estar aqui, porque eu sou o biógrafo da Caixa, e eu sou dono da Caixa Econômica Federal, eu e você, nós somos o dono da Caixa, não essa excrescência, e não esse governo desprezível, que está com os dias contados. Tchau, um excelente domingo para você.